que acontece, tá? Tem alguns mentorados meus que chegam aqui e que o grande desafio dessas pessoas, agora sim, com os fones de ouvido fica melhor, e que o grande desafio de todas as pessoas, né, da grande maioria que chega aqui, inclusive, é conseguir crescer. Então, são bons profissionais que executam um bom trabalho, são pessoas dedicadas, gostam do que fazem, mas no quesito ser promovido, ser reconhecido pelo trabalho, o reconhecimento não passa de um tapa nas costas, tá? Então, ó, Francisco, boa tarde, seja bem-vindo. Ó, o pessoal que vai chegando aí, vai me dando boa tarde, hein, por favor. Eu sei que, ó, tem gente lá no YouTube, eu não sei quem é que tá no YouTube, então me deem boa tarde por lá também. E aqui no Insta, no LinkedIn, enfim, me deem boa tarde onde vocês estiverem. O que acaba acontecendo, gente? É muito natural que muitas pessoas que são dedicadas, que fazem, que se doam, que gostam de trabalhar na empresa, que querem fazer um bom trabalho, não sejam reconhecidas. E aqui já existe uma sensação estranha para quem vê de primeira, porque qual é a premissa que te ensinam lá na época da faculdade? Que se você der uma boa, se você pegar, for dedicado, se você tiver ali uma amostra de que você é um bom profissional, que você está se dedicando para fazer, que você veste a camisa, que você é um profissional que realmente quer fazer as coisas acontecerem, automaticamente você vai conseguir ser reconhecido. Então, muita gente, na época da faculdade, eu lembro que eu ouvia muito isso, gera uma associação de reconhecimento profissional com dedicação. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa vai lá, entra na empresa, se dedica pra caramba. O que é o se dedicar pra caramba? Ficar fazendo hora extra, trabalhar com várias coisas, tudo que vão te pedindo você vai aceitando para poder mostrar que você é uma pessoa que está disponível, que está à disposição daquela empresa. Pega, vai aceitando o trabalho, aí fica trabalhando até mais tarde sempre, recebe elogios, porque faz um bom trabalho de fato. Então, entregam, se sentem confiantes com a sua entrega, elogiam você, e aí começa a se criar uma expectativa de que, em algum momento, você vai ser promovido, porque afinal de contas, se você se dedicou, olha a cartilha, né? A cartilha é: se dedique, aceita tudo, mostra que você está disponível, e na hora que você fizer isso tudo bonitinho, o reconhecimento vai vir. E aí, qual é o primeiro nível de reconhecimento que existe no nosso trabalho? É o reconhecimento do tapa nas costas, é de você pegar, ser elogiado, você pegar e falar que você faz, que você é bom, que o seu trabalho está legal. Então, quando você começa a receber esses elogios, o que entende-se como consequência natural? Que você, após esse processo, vai ser promovido. Passa um tempo, você continua sendo elogiado, mas a promoção efetivamente não acontece. Então, o elogio serve para você receber mais demandas, você serve, você é ótimo. Para receber mais carga de trabalho, você é incrível. Mas, para receber um reconhecimento de fato, a coisa não acontece. Isso já aconteceu com vocês? Isso acontece com vocês? Ó, Milena já botou, já fiz isso. Milena, boa tarde. Tudo bem, querida? E você? Elaine, boa tarde, pessoal. E Dani Xavier, boa tarde, querida. Muito bem, você está por aqui agora também. E boa tarde a todos vocês que estão me assistindo. Bom, como a gente tem um delay, eu não vou ficar aqui esperando vocês me responderem. Eu imagino que muitos de vocês já tenham vivido essa sensação. Oi, Camille, seja bem-vinda. Já tenho vivido essa sensação do caramba, segui o protocolo que me pediram, foi uma pessoa dedicada, me mostrei disponível, aceitei o trabalho, fiz e fui elogiado, e na hora do reconhecimento, outra pessoa foi promovida no meu lugar. E aí, o que aconteceu com esse nosso mentorado, né? Ele pegou, está trabalhando, existe uma possibilidade dele ser promovido, ele já foi promovido, tá, gente? Ele já conseguiu ser promovido na empresa, só que agora ele está alçando a próxima promoção. Esse é o objetivo, né? Que a gente continue
consistentemente crescendo. E aí, o que acaba acontecendo? Nessa situação, existe um erro que ele trouxe e que é muito comum e que eu escuto muito no TikTok, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. O que acontece? Essa pessoa trouxe a seguinte informação para mim, tá? Ele já foi promovido, só que agora ele quer ser promovido de novo. Existem algumas possibilidades de promoção, mas existem os queridinhos da empresa, né? Então, as vagas são sempre alocadas ali para os queridos da empresa. E ele tem uma sensação de querer já estar numa posição de liderança, só que ele ainda não está. E aí, qual foi a reclamação? Hoje uma pessoa virou líder na equipe. Aliás, gente, eu vou até falar, isso eu escutei hoje do nosso mentorado, mas sábado eu escutei de uma outra mentorada, tá? Então, é um padrão normal nas empresas, tá? É um padrão de forma de trabalho das empresas. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? Ele deveria ter subido a posição de liderança, não subiu, colocaram uma pessoa no lugar, ou seja, primeira informação importante para vocês. Galera, carro do ferro velho, hein, gente? Era obra, agora é o carro do ferro velho. Vamos que vamos. O que acontece? Era para ele ter subido e essa é uma configuração ruim, por isso a gente precisa prestar atenção. Qual é a configuração que é ruim? Quando você tem uma possibilidade de subida e, ao invés de você subir, colocam alguém nessa posição. Porque na hora que colocam alguém nessa posição, é muito ruim. Até recentemente, uma pessoa veio aqui para minha rede e trouxe aqui no LinkedIn e falou assim: abriu uma vaga na empresa de gerência, eu sou coordenadora, só que o CEO me chamou para pedir ajuda para eu recrutar a minha gerente. E olha por que essa configuração é ruim. Porque pense em você. Essa pessoa, assim como a minha mentorada de sábado, assim como o meu mentorado de hoje, ele já ocupa uma posição. Então, ele já tem um conhecimento sobre aquela posição, né? Como eles têm conhecimento sobre aquela posição, quem chegar de fora vai ter que aprender. Porque por mais que essa pessoa já tenha sido gerente em alguma posição na vida, já não seja ali uma posição inédita para aquela pessoa, a área, o dia a dia, processo, protocolo, tudo isso muda. Porque de empresa para empresa você tem as suas particularidades daquela empresa. Então, o que acaba acontecendo? Em todas essas situações, as pessoas naturalmente vão ter que ajudar a pessoa de cima a se desenvolver. Então, o primeiro problema de você não ocupar essa vaga, de não fazer o que precisa ser feito para ocupar essa vaga, é você, além de ter a capacidade de ocupar, porque você está sendo elogiado, você ainda tem que ensinar alguém a fazer o que você teria capacidade de fazer. Então, olha o cenário que é louco, mas é o que mais acontece, né? Diante desse cenário, o que acaba acontecendo do outro lado? Muita gente, por conta disso, fica chateado porque não foi promovido. Então, o que a pessoa traz de informação para mim? Lá tem uma equipe. A equipe continua pedindo ajuda para mim, Lilian, porque eu é que sei fazer o negócio. Não esse líder, não essa pessoa que chegou. Essa pessoa que chegou está aprendendo. Então, a equipe o tempo inteiro me tem como referência e fica me perguntando coisa o tempo todo. Só que eu não quero fazer isso, porque, afinal de contas, quem ocupou o cargo foi a outra pessoa. Então, que ela ocupe o cargo de fato. Então, que as perguntas sejam feitas para ela, que as perguntas sejam respondidas por ela e não por mim. E aqui vem um erro normal. E eu já vou ler, tá, Milena? Pessoal, podem me mandar perguntas, tá? Eu estou aqui fazendo para concluir minha linha de raciocínio, mas podem mandar perguntas em todas as redes, tá, Dani? Dani colocou, gosto muito das suas orientações. Manda sua pergunta por aqui também, assim como o TikTok, tá bom? Que enquanto eu termino aqui, eu já vejo as perguntas e respondo na sequência. O que acaba acontecendo com essa frase? Por que essa frase é um erro? Vou repetir a frase, tá? Até para o meu editor agradece. Quando você fala que você não vai fazer,
Você tem uma situação na qual você deveria ter sido promovido, não foi promovido, outra pessoa foi colocada nessa posição. A equipe, por outro lado, continua vendo você como referência, então pergunta as coisas para você. E você, numa sensação talvez de incômodo natural, porque afinal de contas outra pessoa foi colocada na posição que era sua, você acha que o certo é deixar que a equipe comece a fazer as perguntas para ele. Afinal de contas, foi aquela pessoa que foi promovida, não você. Então, ela que fique respondendo pergunta da equipe. É ela que faça não sei o quê. É ela que não sei o que lá. Qual é o erro dessa frase? No momento que você faz isso, além de você tirar um empoderamento natural que você criou, porque pensa o seguinte, se em algum momento a equipe fez as perguntas para você, te tem como referência, pede as coisas para você, você criou uma liderança informal. Então, independente de hoje você estar ou não no cargo, você desenvolveu uma liderança informal a ponto das pessoas preferirem perguntar para você do que perguntar para essa liderança nova, que não entende nada, que está aprendendo ainda o processo. E no momento que você empurra a equipe para fazer essa pergunta para aquela pessoa, duas coisas acontecem. A primeira é que você se desempodera, se essa palavra existir, porque você começa a tirar de você esse empoderamento natural que você já teve. Segundo erro nesse processo, quando você começa a empurrar a equipe para fazer esse movimento com essa liderança, você também ajuda essa liderança a se desenvolver, a aprender mais rápido e a mostrar para a diretoria que a escolha deles foi assertiva. Afinal de contas, na hora que essa pessoa chegou, mesmo sendo mais nova, mesmo com menos experiência, ela ainda assim passou a ser uma referência para a equipe. Então, olha só como a diretoria estava certa em trazer alguém de fora e não promover você. Se você fosse bom, a equipe estaria perguntando para você e não para a pessoa que acabou de chegar. Então, olha o erro que existe aqui. Presta atenção nisso para você não repetir, tá bom? Qual é o ponto aqui, pessoal? Eu estou dizendo para você que você não vai ajudar a sua liderança? Não, você vai ajudar uma pessoa nova. A pessoa nova chegou e é isso aí, é um fato. Mas, gente, o trabalho é um jogo corporativo. No momento que você não entende que é um jogo corporativo, você dá para outra pessoa o poder que é necessário para que ela se movimente nas casas com muita tranquilidade. E o que você precisa fazer, entendendo que é um jogo, é mapear as informações. Você não vai puxar o tapete de ninguém. Eu não vou falar para você puxar o tapete de ninguém. Mas você precisa entender que a diretoria precisa ter claro que foi um erro não ter colocado você no lugar, porque você teria capacidade. Isso significa que você vai sabotar o líder? Não. Isso significa que você não vai ajudar o cara? Não. Isso só vai evidenciar para a diretoria que você já era uma referência e que quem entrou não ocupou essa posição, porque essa posição já estava sendo ocupada por você. No momento que você faz isso, no momento que você deixa o empoderamento continuar com você, ou seja, você até pode ajudar a liderança, mas você vai continuar com o empoderamento, você vai continuar deixando as pessoas te perguntarem, você vai continuar sendo um líder informal. O que vai ficar de evidente para a diretoria é que nessa configuração a diretoria vai precisar fazer algum tipo de reconhecimento para você. Ou ela vai ter que te promover para um cargo abaixo, ou ela de repente vai mudar essa pessoa que ela trouxe para uma outra área para dar espaço para você, ou vai te promover em alguma outra área. Ela vai entender que ela vai ter que fazer um movimento. No momento que você não faz nada disso, você dá argumentos para a diretoria de que ela tinha razão em não promover você e colocar outra pessoa no lugar. Então, muita atenção com esse erro comum, que talvez venha um pouco de um incômodo da falta de reconhecimento e achar que isso tem que ser uma coisa do outro. Uma coisa, já para poder começar a ler aqui as perguntas de vocês, uma coisa que aparece muito aqui para mim, especialmente no TikTok, é a seguinte frase:
Ah, para que eu vou fazer tal coisa? E o gerente, ele não é pago para fazer essa coisa, ele não é pago para liderar, ele não é pago para fazer. Então, se eu vou ficar fazendo por ele, qual é o objetivo dele estar ali? E, pessoal, entendam, não é sobre o outro, é sobre você. Se você não entender que entender que é um jogo corporativo que você está jogando todos os dias. E que se você não souber mover as peças da forma correta, você não cresce. Então que se dane se o gerente é pago ou ganha mais para ele resolver o problema. Então, se ele é pago para resolver o problema, eu não vou resolver. Se você não pegar e se empoderar desse papel, a diretoria sempre vai ter argumentos para justificar por que ela não te promove e promove outra pessoa. E última atenção. Quando você precisa mostrar uma possibilidade de crescer e de que você merece ser promovido, não é no volume. Não é no volume de ações. É na assertividade do que você pega para você. Se você tiver com um volume absurdo de trabalho, mas esse trabalho é extremamente operacional, não vai existir um motivo para a diretoria olhar para você e querer te promover, porque você é um excelente operacional. Eu já vi isso acontecer isso na minha equipe, eu vejo isso acontecer na minha equipe hoje em dia, e vi isso acontecer nas empresas desde a época que eu trabalhava no mundo corporativo como executiva de RH. Pessoas excelentes que não eram vistas pela diretoria como potenciais para crescer, porque eram excelentes executores. Eram excelentes profissionais para tocar o dia a dia da operação, para tocar tarefa, não para tocar estratégia, tá bom? Eu mesma, né, para quem já me conhece, para quem já está seguindo aqui há algum tempo a minha história, sabe que a minha história, ela veio para o RH, eu sou comunicóloga, eu sou formada em comunicação social, e eu vim para o RH por um convite, para sair da área de eventos, que era a área que eu trabalhava, e ir para a área de educação corporativa, porque a coordenadora da universidade corporativa ia sair de férias, e eles não tinham ninguém para colocar no lugar. Eles não se sentiam com confiança para colocar alguém da equipe dela no lugar. E aí olharam para mim, sei lá o que viram naquela época, e decidiram me chamar para ir para a universidade corporativa. Quando eu entrei na área, existia uma pessoa que já estava lá há muitos anos, eu nem vou lembrar quanto tempo, já tinha muito tempo que ela tinha de empresa, e ela tinha o dobro da minha idade. Então, assim, conhecimento sobre a área ela tinha, domínio sobre os processos da área ela tinha. Eu entrei tendo que aprender. Ela estava lá e ela já sabia. Mas por que a empresa não cogitou ela na posição? Por que eles preferiram trazer alguém de fora, capacitar e tudo mais? Porque ela era uma excelente tarefeira. Ela fazia um monte de coisa, mas extremamente tarefa. Era só tarefa. Pegar, fazer, executar, entregar, fazer, executar, operacional. A capacidade analítica, a capacidade de gerar resultado, a capacidade de gerar algum nível de transformação naquela área, ela não tinha isso desenvolvido. E apesar dela ser muito mais velha do que eu, apesar dela ter conhecimento dos processos, trouxeram alguém de fora. Prestem atenção, cuidado. Essa visão de que, eu não vou fazer o trabalho do meu gerente, eu não vou pensar, ele é pago para pensar. Esse pensamento, ele é um pensamento pequeno, e ele é um pensamento que deixa você estagnado na função que você tem hoje. Mas não é estagnado agora, é estagnado para sempre. E aí, como último ponto para abrir aí para ler o que vocês mandaram, eu quero que você reflita. Quando você olha lá para frente, para o seu futuro, daqui a 10 anos, você quer estar no cargo que você está hoje? Você quer estar ganhando o salário que você ganha hoje? Você quer ter a dificuldade de pagar determinadas coisas que você deve ter hoje? Eu imagino que não. Lilian, mas eu já ganho muito bem. Então, eu deveria estar querendo ganhar melhor. O objetivo da gente, enquanto carreira, é sempre ganhar melhor, é sempre poder ter a possibilidade de crescer. E crescer não necessariamente em cargo.
Eu cresci em várias empresas que eu passei, nas 4 empresas que eu passei, eu cresci. E não necessariamente eu fui subindo de cargo toda a vida, até porque eu não queria, era uma decisão minha. Não queria virar diretora. Mas eu cresci em termos salariais, muito, me mantendo durante um tempo no mesmo cargo, mas sempre ganhando mais dinheiro, tá bom? Sempre queiram mais, sempre. É importante, isso te dá liberdade, tá? E parem com esse discurso de que, eu não vou fazer porque ele está sendo pago. Eu vou deixar que as pessoas perguntem para ele, porque ele alçou essa posição. Que se dane a posição que essa pessoa ascendeu. A empresa precisa se arrepender, ela precisa sentir remorso de não ter promovido você. Ela precisa olhar e falar assim, cara, que cagada que a gente fez. Como é que a gente resolve isso agora? Olha a merda que a gente fez aqui. Aí já tem que resolver. É isso que a empresa precisa sentir. Não a sensação de que, pô, tava certo, tá vendo lá? Ó, a equipe toda já se bandeou, porque o cara não consegue manter. Tá bom? Então, este é o ponto principal de hoje. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, são muitos. Milena mandou o seguinte: já fiz isso, reconhecimento até veio, mas agora já me sinto estagnada porque não tem mais para onde crescer. Milena, super entendo você. Isso aconteceu várias vezes comigo, tá? Tanto em olhar e ver que, putz, meu ciclo já fechou aqui, é legal a empresa, mas não quero ficar. Então tá na hora de ir embora, mas tá na hora de ir embora bem, tá na hora de ir embora ganhando mais, crescendo, indo para um próximo nível. Eu não sei o que é pior, você saber fazer tudo na empresa ou focar somente nas suas funções. Depende da situação, Milena, depende do teu objetivo lá na frente quanto carreira para você, tá? E aí precisaria entender um pouco mais, assim, se a pessoa quer ser generalista, talvez saber um pouco de tudo na empresa, dar uma visão holística. Focar somente nas funções depende, por exemplo, eu não sou uma expert em departamento pessoal, em remuneração, mas foi uma decisão minha. Eu, Lilian, não queria continuar, eu não queria crescer e virar gerente, né, diretora de RH, dos subsistemas de RH. Como eu queria trabalhar com treinamento, né, e queria trabalhar como mentora de carreira, meu foco sempre foi a área de DO, né, de desenvolvimento organizacional. Então, essas áreas não me traziam, não me agregavam. Então, por uma decisão minha, eu não quis me aprofundar. Eu fui por um tempo coordenadora de recrutamento e seleção, mas eu gerenciei processo. Esse foi quando eu aceitei o convite, eu aceito, era uma área, eu peguei essa área, né? Então eu já era de treinamento e recebi um convite para também gerenciar a equipe de recrutamento e seleção. E o combinado foi, ok, eu faço isso desde que eu olhe processo, eu olhe meta, eu olhe resultado. Eu não vou olhar a rotinazinha do dia a dia de recrutamento e seleção, não quero nem saber. Eu não vou perguntar como é que a entrevista é feita, eu não vou olhar esses vieses, eu vou olhar do ponto de vista de negócio, de geração de resultado. Então, pensa aí o que faz mais sentido para você. Milena mandou também assim: acredito que isso aconteça por conta do relacionamento interpessoal. Se a pessoa tem as habilidades técnicas, ok. Mas se não tem um bom relacionamento, fica difícil de promover essa pessoa. Não necessariamente, Milena. O que acontece? Todos os nossos mentorandos, eles chegam aqui e eles são muito bem relacionados, tá? Mas o que acontece? Eles não conseguem mostrar que eles são bons o suficiente para serem promovidos. Isso não tem a ver com relacionamento, porque você pode se relacionar super bem com todas as pessoas, mas não conseguir mostrar que você merece uma promoção, porque promoção não é só sobre relacionamento, entendeu? É sobre você ter conseguido chegar até aqui, mas você conseguir se descolar de algumas capacidades que você tem de analista, porque o analista ele tem determinadas competências que não são necessárias para um cargo de liderança. E outras competências que ele não tem, ele precisa ter para estar num cargo de liderança. Só que nos nossos mentorados, além da gente desenvolver isso neles, em muitos casos eu percebo que o problema não é o desenvolver isso, ele até tem, mas ele não consegue mostrar isso para as pessoas que são importantes.
Então, para que ele mostra um bom trabalho? Ele mostra um bom trabalho para o chefe imediato dele. E o chefe imediato faz com essa informação o que ele quiser. E se ele não quiser te promover, ele não vai mostrar que você é bom. Ele não vai ressaltar as qualidades de um profissional. Eu já vi isso acontecer. Eu não estou falando porque eu acho, gente. Eu já vi isso acontecer quando eu ainda estava no mundo corporativo e a minha par, que falava mal da equipe inteira, sentava do meu lado. E eu via que ela falava mal da equipe. A equipe era boa, mas ela falava mal da equipe. Por quê? Porque não era interessante para ela promover a equipe. Ela não ganhava muita coisa se a equipe fosse promovida, entendeu? Então ela ficava, ó, caladinha. Como ela também orientava a equipe a não mostrar o trabalho para ninguém, a ter que se reportar única e exclusivamente para ela, o que acabava acontecendo? A equipe ficava refém de como ela apresentava os resultados. Então não é sobre relacionamento, é sobre conseguir, tá bom? É sobre ter a capacidade de você mostrar o trabalho para as pessoas certas, para que elas queiram promover você e você seja menos dependente da liderança, tá bom? Tá. Qual é o seu nome? Fatiane, é isso mesmo? É isso mesmo? Responde aí para mim, tá? Me diz um pouco. Eu vou só fazer aqui uma pergunta para, enfim, Fatiane, tá? Enquanto eu leio de novo, tá bom? Fatiane, seguinte. O Fatiane me perguntou o seguinte: olá, boa tarde. Faço tudo na empresa, sou muito cobrada, minha ansiedade está muito alta. O que eu faço? Eu já vou te responder esse ponto, tá bom? Sou muito cobrada, minha ansiedade está muito alta. Você está sendo cobrada pelo quê exatamente, Fatiane? Só me responde isso, porque aí eu consigo te dar mais orientação, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. Levi, já fiz isso. Ai, peraí. Hoje tá ótimo e tô adorando vocês aqui, todo mundo bombando, não sei o quê. Já fiz isso, saí da empresa e depois a gestora me chamou para ocupar o lugar dela, recebendo menos. E óbvio que não aceitei. Pois é, inclusive ontem eu estava com uma outra mentorada minha, dando a seguinte informação: ela recebeu um convite para ir para uma outra empresa ganhando 35% de aumento de salário. E detalhe, essa minha aluna, essa nossa mentorada, ela entrou para poder mudar de emprego e ser promovida. Ela mudou de emprego, foi promovida ganhando 83% de aumento. 83, gente, quase o dobro do salário. Ela foi para essa empresa. Isso foi em 2 meses, tá? Em 1 mês e meio, 2 meses de mentoria, ela pegou e foi promovida ganhando 83% de aumento. Só com o primeiro salário dela, ela pagou a mentoria inteira. Agora que ela está lá menos de 1 ano, ela recebeu um novo convite para ir para uma outra empresa ganhando 35% a mais do que o que ela está ganhando agora. E aí, qual foi a minha recomendação para ela? Analisa, eu, no seu lugar, mudaria. Iria para esse novo emprego, porque a menos que a empresa que você está hoje te dê essa possibilidade, né, te dê esse aumento, se eles não te derem, eu iria para essa outra empresa, buscaria um salário ainda maior, falei para ela para tentar uma negociação para 40% de aumento salarial, e depois você vai voltar, porque você está fazendo um bom trabalho, e a empresa vai querer você de volta. E aí você volta, só que agora ganhando 10 mil, e não ganhando 6, tá? Então, são algumas articulações que a gente oferece, que eu dou aqui de orientação, dependendo da situação, para os nossos mentorados. Max, eu já te respondo, tá bom? Segura aí que daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Assim como... Tá bom, ó, a galera toda aqui, tá bom, eu já vou ler aqui o TikTok, tá? Deixa eu só acabar de ler o pessoal do LinkedIn e já vou ler vocês aqui, tá? É muito bom se mostrar disponível, ajudar os colegas, ter empatia, trabalhar em equipe, tá bom. Elaine, querida! Gente, mudar essa mentalidade para ter uma postura de quem gera resultado é de suma importância, porque na entrevista é o que eles vão investigar. Total, total. Inclusive, ai, gente, tem uma fofoca aqui, mas peraí, deixa eu ler todo mundo, senão conta a fofoca amanhã, dessa coisa do porquê na entrevista é o que eles vão investigar. E como você dá o pulo do gato para mostrar que você é melhor do que a pessoa numa entrevista, tá? Se eu não conseguir responder hoje por causa do tempo, me lembrem de responder isso amanhã.
Paloma, querida, nossa aluna também. Lilian, cheguei atrasada, vou começar a assistir do início, tá bom? Vai lá, querida, assiste desde o início. Tereza, trabalhei em empresas que algumas pessoas em cargo de liderança não tinham condições de estarem lá, mas como são amigas das donas, ficam lá. E você trabalhando por todos e ganhando menos. Pergunta da Tereza é: isso é justo? Não. Óbvio que isso não é justo, Tereza, mas isso é o que acontece. Então, galera, o que a gente precisa ter como consciência? A gente precisa saber que a gente está no jogo. E que esse é um jogo, sempre vão ter os amiguinhos que vão ser promovidos. Só que não são só os queridinhos que são promovidos. Eu não puxava saco de ninguém. Eu não era amiga de ninguém. Trabalhei em empresa familiar que eu não era parente de ninguém. E cresci. Então, Tereza, isso é justo? Não. É incorreto? É. As empresas fazem? Fazem. Tem alguma empresa que não faz isso? Não. Eu acho que todas as empresas fazem, gente. Todas as empresas, em algum nível, vão articular para os amigos conseguirem alguma coisa. O que você precisa fazer? Entender que é um jogo e saber jogar com as peças certas, ou seja, saber movimentar de uma forma que, por mais que você não seja amiga, por mais que você não puxe saco, por mais que você não faça parte desse métier, a empresa olhe para você e fale, cara, tem que promover Tereza. Não tem jeito. Agora, se você só ficar olhando para o outro, que é o amigo, reclamando e tudo mais, fica mais difícil. Porque ao invés de você olhar o jogo e ver como que você vai articular dentro desse jogo, você fica se lamentando da empresa fazer esse tipo de postura. E é assim. A vida corporativa é assim. Vão ter os amigos, vão ter os privilegiados, vão ter os parentes. Eu preciso conseguir me sobrepor a essa situação, tá bom? Milena, eu já não gosto dessa parte de recrutamento e seleção, eu gosto da parte de folha de pagamento, etc. Estou à procura. Milena, vamos conversar, Milena. Eu acho que se você gosta de folha de pagamento, eu olharia remuneração, porque remuneração tem o melhor salário dentro da área de RH. Folha de pagamento é departamento pessoal, menor salário está dentro do departamento pessoal, entendeu? Gerar resultados, entendi, tá bom. Bom, acho que aqui a gente foi. Deixa eu olhar aqui então para o pessoal do TikTok, aí depois eu venho para você, tá, Max? Seguinte, Fatiane mandou o seguinte: oi, boa tarde. Faço tudo na empresa, sou muito cobrada. Minha ansiedade está muito alta. O que eu faço? Aí eu pedi para ela me perguntar, para ela me responder melhor. E aí ela falou o seguinte: estou passando no médico, conferir caixa, passar peças na máquina, outras coisas a mais, tá? Rayane também mandou: minha ansiedade está a 1000, faço todas as demandas e quando esqueço, levo bronca. Rayane, você acabou de se tornar a espectadora principal número 1 aqui da gente. Pessoal, manda coraçãozinho aqui no TikTok para mim. Vou ler então da Rayane, que também tem essa linha. E Igor colocou: sou supervisor de uma equipe de vendas. Opa, boa, Igor. Tem alguma pergunta para mim? Me manda, hein? Rayane e Fatiane, tá? O que acaba acontecendo? Enquanto você estiver aceitando demandas, mais a empresa vai te pedir coisas, tá? Mais vão te entregar. E não é falar não. Ah, vou fazer tal coisa? Não, não vou fazer. Porque tem muita gente que, quando eu coloco assim, quando você aceita tudo que a sua liderança te pede, você se torna cada vez mais tarefeiro. Quanto mais tarefeiro você for, você não vai conseguir ser promovido. Aí vem a galerinha do TikTok. Ai, mas eu falei que não ia fazer e fui demitido. Então vamos lá, vamos alinhar. Pessoal, diquinha rápida, hein? Eu falo que eu não gosto de dica porque a coisa é mais complexa, mas isso é uma dica rápida. Sempre que você estiver fazendo muita demanda, estiver recebendo muita coisa para fazer, e você está começando a se sobrecarregar, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o seu líder, o seu gerente, não sabe o volume de coisas que você está executando. Ele não sabe porque ele não sabe que ele tem outras coisas para fazer, gente. É assim. Eu hoje não sei o volume que a minha equipe tem para fazer. E muitas vezes eu cobro também da minha equipe porque eu não tenho noção do que a equipe está fazendo. Eu simplesmente estou pedindo as demandas, estou entregando para eles. Mas eu não consigo parar para falar assim, nossa, deixa eu ver aqui na lista de atividades que eu pedi para fulana,
quanto que ela deve estar fazendo, quanto isso sobrecarrega. Eu não consigo fazer essa gestão. Por que eu não consigo fazer? Porque eu, enquanto líder e dona do meu próprio negócio, estou olhando outras coisas. O gerente da sua empresa também está olhando outras coisas, tá bom? Então, qual é a minha recomendação para você? Se você hoje está se sentindo sobrecarregada com ansiedade, você precisa fazer uma lista de todas as tarefas que você faz. E você vai sentar e ter uma conversa com a sua liderança para falar o seguinte: olha, eu tenho essa lista aqui, e você vai colocar a lista por uma prioridade que você estipulou. Então, pela sua visão, essa daqui é a lista, é a ordem que precisa ser executada. Você vai sentar com a pessoa e vai falar: olha, eu tenho essa demanda para fazer, toda essa lista aqui. Eu estou colocando uma lista de o que eu entendo que é mais importante para o que é menos urgente, mais importante para ser executado logo, o que é menos urgente, menos importante, eu estou deixando para depois. E eu estou colocando aqui para você. Por quê? Porque hoje você me pediu uma outra demanda. E para que eu dê prioridade para essa demanda que você está me pedindo, eu preciso que alguma coisa da minha lista de prioridades caia, porque eu não vou conseguir dar conta de entregar tudo no mesmo prazo. Então, eu achei melhor te entregar a lista, mostrar tudo para você, e ao mostrar para você, a gente decidir juntos como que vai ser a ordem de prioridade das coisas. Muito cuidado, que muitas vezes a gente não fala. E aí a gente acha que a pessoa que está pedindo um monte de coisa para a gente está sobrecarregando a gente de propósito. E na hora que você mostra, você também dá a chance de quem está te demandando ter noção da quantidade de coisas que você consegue entregar. E depois que você faz e entrega, você precisa mostrar isso. O que você estava fazendo antes e depois? O que aconteceu antes e depois? Como que estava antes, como que está agora. Eu vivi isso, gente. Eu cometia esse erro. Eu fazia muitas coisas na minha área e eu não mostrava esse trabalho. E aí, como eu não mostrava, o que começou a acontecer comigo? As pessoas achavam que eu estava fazendo pouca coisa. E eu tive um burnout por causa disso. Eu também tive um burnout, uma crise de ansiedade, porque como eu não mostrava o meu trabalho, muita gente achava que eu estava fazendo pouco, que eu estava fazendo menos, que a área tinha perdido valor quando eu trabalhava no mundo corporativo. Então eu aprendi as duras penas que eu estou falando para vocês. Cuidado, ninguém tem bola de cristal para decorar o que te pediu. E outras demandas vão vindo. O nível gerencial se sente muito pressionado, porque o nível gerencial está recebendo demanda da diretoria e está recebendo também demandas de vocês, equipe. Então, se você, equipe, não mostra o seu trabalho, depara como estava, como ficou, como que era, como que está agora, fica mais difícil dele tangibilizar e priorizar e reconhecer, tá bom? Diquinha rápida aí para vocês. Como faço para mostrar que estou entregando, já que as minhas demandas são operacionais? Aí, Rayane, antes e depois, tá? Como que você estava antes, como que você está agora? Como que você entregou algo, como que a área estava, como que a área está. Mesmo que você faça muitas coisas operacionais, tem muita coisa operacional que entrega valor para a empresa. Tudo que não entregar valor, você precisa achar uma forma ou de fazer mais rápido ou de delegar. Tudo que não gera valor para a empresa precisa ser ou delegado a outra pessoa, abaixo, a um estagiário, a um jovem aprendiz, alguém que ainda está numa cadeia abaixo, ou precisa ser otimizado, precisa durar menos tempo. O grande erro é colocar muita atividade que não gera resultado para o negócio, que não agrega no resultado do negócio, ocupando grande parte da sua agenda. Tá bom? Agora eu vou responder a pergunta de Max. Max mandou o seguinte: como você entrou na área de RH, mesmo não dominando o assunto? Eu vou até melhorar a sua pergunta, Max. Quando eu entrei na área de RH, eu não sabia absolutamente nada de RH. Nada. Eu não tinha nenhum curso. Eu vou falar olhando um pouco aqui para cá, tá? Por causa do meu editor. Eu não tinha nenhum curso de RH. Eu não tinha nenhuma pós-graduação. Eu não tinha pós-graduação nenhuma, tá? Nem na área da comunicação, nem RH. Por isso que eu falo tanto que
MBA, esses cursos, eles servem a outro propósito, não a propósito de promoção, não a propósito de recolocação, tá bom? Eles servem para outras coisas. Eu, como professora de MBA, sei o quanto o MBA agrega, mas o foco não é esse. O foco não é para ser promovido. Então, não tinha conhecimento nenhum. Por que, que a empresa enxergou em mim um potencial, tá? Aonde eu acredito, porque ninguém nunca falou para mim, verbalizou, Lília, você foi chamada porque você faz isso. Mas o que, que eu acredito, tá, ô Max? Desde essa época, desde a época de eventos, eu tinha muito esse viés natural e que eu tento trazer para cá, para as redes sociais, e que eu levo muito forte para os meus alunos de mentoria, e isso vira a chave deles, eles começam a ser promovidos o tempo inteiro e receber convite, mudar de emprego e tudo mais, que é você olhar pela ótica do negócio. Tem premissas básicas que a gente usa na mentoria, tá? Que são 4 pilares, eu não vou explicar aqui pela hora. Então, tem 4 pilares que a gente aprofunda em cada um deles para gerar essa clareza, mas naquele momento, o que eu percebo é que a empresa entendeu em mim, ela viu em mim uma capacidade de enxergar com a visão de negócio, que as outras pessoas não tinham. Então, eu conseguia ver a coisa por um prisma mais estratégico, por um prisma mais da visão do CEO da empresa, da diretoria. E isso, de alguma forma, era nato meu. Eu já tinha participado de situações antes que tinham me exposto a esse tipo de situação. Então, contando para vocês brevemente, na minha época de comunicação social, na época que a minha vertente única era eventos, porque para vocês que estão aqui no RH que Inspira, o RH que Inspira é um braço de negócios meu de eventos. Então, porque a minha formação é com a área de eventos também. E o que acontece? Na época que eu trabalhava na área de eventos, em 2007, eu ainda era estudante, ainda estava terminando a faculdade. Eu fui convidada para ser coordenadora do serviço de atendimento ao espectador dos Jogos Pan-Americanos. Então, eu liderava 600 voluntários, tá? Que depois foi caindo, né? Porque no início todo mundo quer. Depois, quando a galera vê que tem que trabalhar de verdade, vão desistindo. E aquilo ali teve que me dar uma visão de negócio muito ampla, porque era caótico, era jogo todo dia, eu trabalhava 15 horas por dia, e naquela época eu tive que lidar com a diretoria da Ticket, sei lá o que vendia os ingressos, tá? Ticket alguma coisa. Eu tinha que falar com o presidente do Maracanã, porque tinha toda uma questão de liberação, de fluxo dos voluntários, porque os voluntários, dependendo da área de atuação, eles não podiam acessar determinadas áreas, e isso virou um problema para mim, porque eu coordenava todo o entorno do Maracanã. Então, todas as entradas eram coordenadas pela minha equipe. E a minha equipe não tinha autorização de entrar nos estádios. Só que a gente viveu situações que a minha equipe precisava entrar no estádio. Então, eu tive que negociar diretamente com a diretoria, o presidente do Maracanã, diretoria dessa Ticket, a diretoria toda do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, isso me trouxe algum respaldo de visão de negócio. Agora, então, Lilian, já que eu não tive essa possibilidade, essa oportunidade, então eu não vou conseguir desenvolver. Você pode desenvolver a qualquer momento. Só que eu vejo que eles perceberam isso em mim. Eu tinha essa capacidade de conversar por um prisma mais estratégico e eles queriam alguém que pudesse segurar a peteca, para não falar um palavrão, porque era pesado, era muita cobrança, a diretoria era muito exigente e precisava ter alguém que tivesse esse pulso e de alguma maneira viram em mim. E aí não importa, entendem, gente? Não importa se eu tinha conhecimento em RH, porque não era sobre o meu conhecimento em RH, era sobre a minha capacidade de entregar resultado naquela área. Se me colocarem hoje para liderar uma área financeira, eu não preciso ser especialista em finanças. Eu preciso ser especialista em fazer as pessoas conseguirem chegar nesse ponto. Tá bom? Quem precisa ser muito especialista em um tema específico é quem está na operação. Então, os analistas, os assistentes, eles precisam entender o processo. Por que depois que eu vim para a minha empresa, eu fiz 5 formações? Por quê? Dessas 5 formações que eu faço, é porque eu aplico no meu dia a dia. Porque eu aplico MBTI, eu aplico disco, eu aplico análise corporal, eu preciso ter o conhecimento técnico, senão não vou saber aplicar.
Senão, não vou saber mexer no comportamento humano. Senão, não vou conseguir fazer com que a virada de chave aconteça. Mas agora, quando eu estava lá liderando a equipe, eu não fazia nenhum desses cursos, porque não ia agregar. Não era sobre isso, não eram esses aspectos que eu me promovi. Entendeu? Espero que eu tenha te respondido. A Raíssa até colocou aqui, ó, priorização do backlog com o método Scrum. Pode ser também, Raíssa. Não vou explicar Scrum hoje, porque a gente já está chegando a 1 hora de live. E eu falei que ia ser só meia hora, tá? Mas se quiser, amanhã você volta aqui e eu falo sobre Scrum para a galera. Matheus, oi Lilian, adoro sua forma de se comunicar de forma objetiva, clara e com detalhes. Matheus, obrigada, querido. Vocês são os queridíssimos aqui no TikTok, gente. Eu adoro vocês. Eu brinco com a galera que reclama de mim no TikTok, mas é porque eu amo vocês no fundo, né? E eu tenho lá meus 23 mil, sei lá quantos mil seguidores, nem olho mais o número, mas é muito legal mesmo eu ter viralizado, enfim, ter a chance de hoje estar aí falando com vocês. Levi, se der, fala sobre isso aqui que perguntei em cima. Com sua experiência de mercado e profissão, você vê vantagem em investir em um MBA ou pós dentro da área ou adquirir mais senioridade? Levi, queridíssimo, acabei respondendo você sem pensar, né? Sem ler. É óbvio que é adquirir mais experiência, gente. Olha, eu lá atrás eu investi em mentoria, né? Eu não investi no MBA. E depois eu fui fazer o MBA, porque eu botei na minha cabeça que eu precisava entender tecnicamente do que eu estava falando e tudo mais. Eu já estava há 2 anos na área de RH e eu não tinha nenhum curso, zero em RH. E aí eu fui fazer MBA. E eu fiquei muito revoltada, gente, porque, sinceramente, não, não me agregou, tá bom? Paguei caro, não mudou nada no meu currículo, não fui mais promovida por causa disso, nunca nem me perguntaram sobre o meu MBA em entrevista, nunca a empresa nem me perguntou. Então não é sobre título, é sobre a capacidade de adquirir senioridade. Adquirir senioridade não é tempo. Eu fui promovida com 1 ano de empresa. Eu tinha 1 ano nessa área de RH e tinha sido promovida para ganhar o dobro do que eu ganhava, tá? É sobre você conseguir adquirir experiências que realmente sejam relevantes, entendendo esse jogo corporativo. Milena, qual o seu TikTok? Lilian Cidreira. Aqui, ó. Lilian Cidreira. Só você me procurar, você vai me achar no TikTok, você vai me achar no LinkedIn, você vai me achar no Instagram, você vai me achar em tudo quanto é lugar, tá bom? Qual área do RH trabalha com saúde mental do trabalhador? Se é que existe alguma área nesse sentido, não é o RH, Elaine. Quem trabalha com essa parte é a equipe de segurança, SMS. Como é que é, gente? Eu não vou lembrar o que quer dizer cada letrinha. Enfim, normalmente é a área de qualidade de vida, que está naturalmente ligada à área de SMS, tá? Porque SMS é que cuida da área da CIPA, entre outras coisas, tá bom? Então, Elaine, eu acho que você vai. É mais por ali. Eu não acho que você vai ter tanto isso no RH, tá? O RH talvez tenha, mas eu não sei, eu olho mais para a área de eventos, a área de QSMS, eles cuidam mais de qualidade de vida, beleza? Oi, Ana Regina, seja bem-vinda, nem te chamei, né, querida? Mas tá uma loucura por aqui, tá bom? Bom, pessoal, sinergia forte, hein? Sempre, Levi, sempre. A gente tem que fazer nossa live, hein, Levi? Vai ser muito legal. Galera, estarei aqui amanhã novamente. Hoje, nossa, mas assim, vocês são incríveis, tá? Vamos fazer um combinado? Viu? Saúde do trabalho, segurança do trabalho, medicina ocupacional. Obrigada, Levi. Esqueci completamente. SSO, isso aí. Outras áreas. O RH não vai olhar a qualidade, não vai olhar para esse aspecto, tá? Ele vai olhar para a palestra ali, mas não é o viés, tá? Pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Beijo!